Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara, que Jesus nos inspire, nos ilumine nessas reflexões, dando continuidade a esses nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho do conteúdo do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, mas mais especificamente 3 itens do 11 ao 13 que estão contidos num subtítulo que é a beneficência. Bom, no item 13, esse item 13, ele é assinado pelo espírito Carita, que é a caridade. E aí ela começa dizendo, né? Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então, aqui já tem um ensinamento dizendo: queremos ir a Deus? Sigamos o caminho ensinado pela caridade. E esse item é bastante conhecido, né? Porque ela relata que fez o seu passeio habitual pela terra e aí como ela viu de necessitados esperando pelo socorro. E ela comenta que ela então vai inspirar os homens de boa vontade para que através dele ela possa atuar, ou seja, a caridade é um conceito, mas que precisa das mãos humanas para se concretizar. E ela menciona todo tipo de sofrimento que ela visitou, né, entre aspas, naquele dia. E aqui a gente vê que há tanto sofrimento moral, mas como também há o sofrimento material. Esse é o mais básico, né? O mais fundamental que a gente precisa atacar. Aquela coisa que a gente pensa assim, né? Não, mas eu sou caridosa, sim, eu dou a minha contribuição para o projeto tal, eu sempre dou um dinheirinho lá para a minha religião, né? Qualquer que seja ela, os projetos que a gente desenvolve dentro dessa proposta de atendimento aos mais necessitados. E aí, a gente assim, quando a gente dá com uma roupa, por exemplo, que não quer mais, a gente caridosamente encaminha aquela roupa para ser distribuída. E aí, eu acho que às vezes a gente até se sente muito bem, né? A gente, não, porque eu realizei aquilo que é recomendável, aquilo que Deus espera de mim. Só que o convite para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que vivemos, né, assim, esse ensinamento do Mestre, a vida do Mestre, é ir além. Nesse livro, O Espírito da Verdade, o André Luiz tem uma frase que eu acho muito marcante, que é quando ele, deixa eu achar aqui, que é quando ele está falando dessa coisa da gente dar, da gente dar de si, né? E aí a página se chama Excesso e Você. Por quê? O que ele nos chama a atenção aqui é que a gente não tem que distribuir esses bens materiais apenas quando eu vesti esse vestido aqui né, e já não quero mais, né? Ou então quando ele está naquele estado absolutamente horroroso, né? Que assim a gente fica imaginando até a sensação de humilhação de quem recebe aquela roupa toda esfarrapada, toda furada, toda maltratada, manchada. Será que precisamos realmente esperar que esses nossos objetos cheguem a essa condição para então essas pessoas serem merecedoras desse tipo de objeto? Por que não colocar na nossa rotina a proposta de frequentemente examinar o que temos, não para ver o que já está velho e gasto, mas para ver se de fato eu não estou com excesso daquele item? Ou se aquele item não está parado comigo já há algum tempo e que, portanto, pode ser um indicativo de que ele já pode servir a outro. E aí a alegria do outro ao receber algo em bom estado e aí poder ter a roupa que lhe agasalhe ou ter um objeto em casa que faça aquele lar um pouco mais alegre e um pouco mais feliz. E é por isso que André Luiz diz assim:
o excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Forte, né? O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ou seja, se a gente não tivesse tantas coisas em excesso, talvez esses bens já estivessem circulando em ambientes onde eles são mais necessários. E aí, quando o Carita diz que a gente precisa ter esse envolvimento, de que a gente busque aquele que está precisando de um determinado objeto, de um determinado suprimento, é preciso que a gente coloque a intenção de buscar. E não só ser aquela rotina de, como eu disse, a gente, todo mês eu dou aquele dinheirinho para aquele projeto, então eu estou bem. Será que a gente está bem mesmo? No item anterior, que é assinado por São Vicente de Paulo, ele diz que sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. E aqui é preciso que a gente pense, né? Que tipo de chave é essa? Que tipo de céu é esse? Será que quando a gente fala de caridade, a gente está focando na recompensa que teremos na vida futura, porque Deus está vendo que eu estou me esforçando muito para ajudar o outro. Então, eu estou fazendo com o interesse de que mais tarde eu serei beneficiado. Mas será que é desse céu que esses espíritos de luz estão falando? Porque o São Vicente de Paulo, ele complementa dizendo assim: sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Vamos repetir isso, ó. Sem a caridade não há fé. Não há, ele é categórico. Pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Então, ou seja, a verdadeira caridade, esse envolvimento com o outro, ele deriva dessa iluminação interior. Então, uma é de mão dada com a outra. A fé é dentro, enquanto a caridade se reflete fora. E a gente sabe que quando essa luminosidade nos toma, nós estaremos em paz, nós estaremos em sintonia com o divino. E na hora em que estamos em sintonia com o divino, nós estamos vivenciando o reino de Deus dentro de nós. Então, quando ele diz essa chave que temos em nossas mãos dos céus, não é uma chave para que depois possamos entrar na vida futura em colônias espirituais mais avançadas, estaremos realmente na companhia de bons espíritos. Não. Eles todos comentam que é um fruto que a gente colhe desde já. Aliás, no item 11, que é assinado por Adolfo, bispo de Argel, ele coloca: foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Então, ou seja, a alegria de quem está verdadeiramente imbuído desse binômio fé-caridade, essa alegria é tão genuína que são os verdadeiros momentos de felicidade. A gente fala tanto, né, que queria ser feliz, que vai ser feliz quando for espírito evoluído. E, no entanto, a gente pode ser feliz desde já. Isso, inclusive, nos livra da tal, tão temida solidão. Como diz Divaldo, né, Joana de Ângeles sempre reforça, e aí Divaldo comenta isso sempre, aquele que é solidário nunca está solitário. Então é a gente trocar uma letrinha do solitário, só trocar esse T pelo D. Na hora em que eu sou solidário, eu nunca estarei solitário. Mas por quê? Porque eu estarei sempre na companhia de alguém? Não. Mas é porque eu não sentirei solidão, porque mesmo que eu esteja sozinho, eu não estarei solitário. Porque dentro de mim existe aquela satisfação da conexão com o divino.
de estar cumprindo o meu papel na criação. Com isso, eu nunca estou solitária, porque eu estou conectada a toda a criação, a todo o universo. E talvez seja por isso que esse item se chama a beneficência. Qual a diferença, né? A gente usa a beneficência, a caridade. Talvez no fundo, se a gente parar para pensar, a caridade é uma palavra que a gente tem associado muito a dar alguma coisa. Mesmo que a gente fale da caridade material e da caridade moral, aí a gente fala da caridade material como sendo o compartilhar desses recursos que já até comentamos. E a caridade moral seria aquela em que a gente dá o perdão, em que a gente dá a palavra amiga, ou seja, mais uma vez a gente está naquela posição de quem, digamos assim, elevadamente está em condição de dar algo para alguém. No entanto, se a gente for no dicionário, a palavra beneficência é ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. É uma disposição benéfica, um bem fazer. Então, olha lá, é a virtude de fazer o bem. E fazer o bem até passa pela doação, sim, de algo, mas não é o nosso foco. Então, de novo, não é aquela coisa de isso aqui não me serve mais, então eu vou dar isso para alguém, porque aí eu estou sendo caridoso e com isso eu estou conquistando uma melhor posição no futuro. O Adolfo, ele diz que a beneficência é um sentimento que faz olhar a criatura às outras como olha a si mesma. Então, não é só aquela coisa do tá, então fulano está com fome, eu vou dar a comida. É claro que a comida é importante, porque a gente está vivendo num corpo, numa vida material, então a gente precisa dos recursos materiais, sim. Não vamos ser também aquele ser iludido, digamos assim, de que nós vamos viver só de espiritualidade. Nós ainda não estamos nesse estágio, nós precisamos do apoio material, sim. Porém, quando eu olho o outro como se eu olhasse a mim mesma, eu penso, aquela pessoa está com fome. O alimento vai suprir a parte fisiológica. Mas e toda aquela situação que a levou a estar com fome? Como ela se sente diante dessa situação? Como que eu me sentiria se estivesse naquele lugar, tendo que passar muita fome, sem nunca saber quando chegaria alguém para me dar algum tipo de alimento? Como que eu me sentiria tendo que comer aquilo que me derem? Né? Porque assim, normalmente a gente pega, a gente dá para a pessoa e acha que a pessoa tem que gostar muito. Porque afinal de contas não tinha nada, agora eu dei de comer. E no entanto, às vezes a gente descobre que aquela pessoa gosta mais de um alimento do que do outro. Então, se eu posso doar a banana ou a maçã, por que serei eu a decidir? E não me envolver com aquela pessoa e ver se ela gosta mais de banana ou de maçã. Né? Então, assim, é essa conexão com o divino, e quando a gente fala divino, a gente está falando da criação, de que somos todos filhos de Deus, na mesma postura, na mesma busca por progresso e por evolução. E aí Adolfo ainda complementa, né? Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vede que de misérias aliviar, quanto bem a fazer. Então, há uma outra parte do Evangelho, né, em que se falam dos infortúnios ocultos. A gente precisa, na medida em que a gente estiver conectado, não há, digamos assim, um protocolo de dar algo sempre a alguém, mas na medida em que a gente estiver inspirado por essa beneficência, que de novo é aquele sentimento que faz com que eu olhe todas as criaturas e queira o bem para elas da mesma forma como eu quereria para mim. Essa é
esse é um estado de espírito. É um estado de espírito que vira um comportamento de vida, um comportamento espontâneo. Eu não tenho que parar para pensar, hoje é meu dia de fazer a caridade. A beneficência é aquele sentimento que permeia todos os meus pensamentos, todo o meu olhar. Então eu não preciso deixar para fazer a minha caridade no dia em que eu vou ao centro, no dia em que eu participo de algum projeto. O que eu preciso é ter esse olhar em todas as circunstâncias. Pode ser que enquanto eu estou lá no meu trabalho material, quando eu estou no supermercado, teoricamente eu estou fazendo minhas compras ali, cada um está lá fazendo as suas. Mas se eu tiver o olhar atento, eu posso descobrir uma oportunidade de dar um sorriso a alguém que, se eu estiver atento aos outros, eu percebo que aquela pessoa está com uma cara mais carrancuda, mais triste. Por que não passar perto dela e oferecer um sorriso e um bom dia, boa tarde? Se a pessoa quiser achar que é maluco, tá me dando boa tarde e nem me conhece, não tem problema. Até porque talvez intelectualmente ela pense isso, mas a vibração que realmente colocamos de espontaneidade, de beneficência nessa fala ou nesse sorriso, essa vibração a atingirá, independente do como ela julga intelectualmente que tenha sido a minha atitude. Quantas vezes no mercado a gente está lá com o nosso carrinho cheio, né? E tem alguém que está com 2, 3 itens e que está ali pacientemente esperando na fila atrás de mim. Será que eu não toco o coração dessa pessoa na hora em que eu digo, vai você na minha frente que você vai mais rápido? Eu não sei quais são as necessidades daquela pessoa, né? O quanto que ela está ali paciente porque já conquistou essa, digamos assim, essa virtude, mas ela precisa chegar em algum lugar mais rápido do que eu naquele dia. Então, assim, é uma conexão entre todas as unidades da criação, de forma que possamos estar realmente numa rede de apoio, numa rede de sustentação. Ainda falando de André Luiz, existe uma outra página nesse mesmo livro em que ele coloca na verdade são 3 colocações que eu acho muito pertinentes. A primeira ele diz assim: colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. O que eu acho que é bastante significativo aqui, né? É que colaborar com o próximo, dar coisas para o próximo ali, é uma coisa que a gente mais ou menos já cresce sendo orientado a fazer, digamos assim, né? Mas ele fala da gente aprimorar métodos de colaboração. Isso quer dizer não só esse olhar de descobrir como que eu posso ser útil, mas a forma em que eu posso aprender a fazer algo que de fato colabore. Então não isso é meio, né, a gente brinca, né, que ser pai e mãe, por exemplo, é uma coisa que a gente é pensado que a gente já nasce sabendo. Nunca se reflete sobre isso, ou nunca se refletia. Porque hoje em dia a gente já tem várias colocações, né, vários livros e instrutores que vão nos dando algumas dicas de como realizar essa tarefa, que ninguém nasce com um manual interno de como ser pai e mãe. Da mesma forma, a gente pode ir se envolvendo com a tarefa que a gente abrace para que possa desenvolvê-la cada vez melhor. Então, se eu tenho uma atividade com o idoso, que eu esteja permanentemente estudando como que é o comportamento do idoso para que eu possa verdadeiramente ajudá-lo. Se eu tenho com a criança, eu não preciso ser pedagoga, mas eu tenho o dever de melhorar o meu conhecimento sobre aquelas reações e aquelas necessidades para que eu possa colaborar melhor.
De novo, por que isso é beneficência? Porque beneficência é estar imbuído da vontade de fazer o bem. E quanto mais conhecimento, melhor será esse bem que chegará àquele com quem eu estou trabalhando. Outra coisa que ele diz é: organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Isso aqui é aquela colocação de sempre, né? A gente sempre acha que não tem tempo para dedicar ao outro, porque nesse momento o meu trabalho é muito absorvente. Porque nesse momento a minha família precisa que eu faça muita dedicação de hora para isso, para aquilo, porque eu tomo conta de filho, tomo conta de neto, enfim. Será? Será que de fato, se a gente tem no hábito aquele momento de pensar no outro, será que eu não acho uma chance? E de novo, né? É buscar formas, mesmo que eu esteja impossibilitada de me deslocar até algum lugar para fazer alguma atividade que eu estivesse habituada, alguma coisa assim, eu preciso usar da minha criatividade, da minha boa vontade. Aliás, no item 12 aqui, né, em que o São Vicente de Paulo, né? Eu fui conferir para não dar crédito errado, né? São Vicente de Paulo nos diz que não nos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Então, quantos exemplos de pessoas que são extremamente dedicadas ao bem do outro, sem deixarem de cumprir com as exigências que a sua vida material ainda lhe impõe? Quantos exemplos temos disso? Certamente, e não precisa ser exemplo famoso. Se a gente parar para pensar, todos nós temos um conhecido que a gente admira pela capacidade de doação do seu tempo, além daquilo que a gente acharia que fosse possível colocar na rotina da pessoa. Isso é estar focado no bem. E a última coisa que ele diz, quer dizer, das que eu separei aqui para a gente conversar, é: lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. Então, aqui eu acho um puxão de orelha, porque quando a gente acha que está fazendo já tudo certinho, a gente está se achando, né? Aliás, na maioria das vezes a gente nem se acha, a gente se tem certeza. A gente tem aquela segurança de que a gente está fazendo tudo o que é correto. Gente, a gente está tão atrasado nesse trabalho no bem, que é preciso que a gente entenda que a gente tem sempre que buscar fazer mais. Nunca estará bom o suficiente. A gente precisa estar ou buscando fazer mais ou buscando fazer melhor, como ele chamou a atenção aqui de que a gente precisa cada vez mais se capacitar. E de novo, a parte que eu acho muito importante é que a gente vai saber se está no caminho certo, se sentirmos em nós aquela paz e aquela serenidade. Porque Adolfo começa dizendo: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração. Então, até egoístamente, digamos falando, a gente se envolver com a beneficência é uma forma de buscar o próprio bem-estar. Porque se a gente está dentro do bem, a gente vai passar o bem para o outro, mas a gente está dentro do bem. Então o bem está em nós também, nós estamos no bem. Então assim, aquilo é tudo junto e misturado, né? Como a gente brinca. Então, se eu estou sentindo aquela suave alegria no coração, é porque provavelmente eu estou no caminho certo. Todas as vezes que eu estiver com alguma angústia, com alguma insatisfação que eu não sei definir, pode ser aquela centelha divina que sou lá dentro de mim, que está gritando ali: oi, eu quero viver no bem.
Eu quero me beneficiar. É esse reino dos céus que mencionamos anteriormente. Não é para depois. Não é para sermos felizes quando formos espíritos evoluídos. Deus não nos criou para sofrer até chegar à felicidade. Deus nos criou para sermos felizes o tempo inteiro, com desafios, com momentos mais serenos, com momentos com mais tensão, digamos assim, porque todo aprendizado é uma tensão diante de um desconforto. Então, em alguns momentos estaremos mais desconfortáveis, em outros mais serenos, mas não importa a situação. A serenidade estará em nós se a gente estiver tranquilamente seguindo o caminho que precisa ser seguido. Em outras palavras, se estivermos dentro desse ambiente do bem. Só que isso, como toda virtude, né? Ela não aparece do tipo, ah, tá, então agora eu estou aqui, eu estou conectada a Deus e eu sei que a beneficência vai nascer dentro de mim. Eu preciso colocar em prática. Emmanuel tem aquela frase que eu repito, que eu gosto tanto, que diz que toda virtude foi um dia disciplina. Então eu tenho que me disciplinar a fazer as coisas, porque aí ao fazer o retorno daquela ação é aquela emoção que alimenta a minha fé e ao mais alimentar a minha fé, mais eu a refletirei na forma de caridade. E quanto mais eu reflito de caridade, mais eu retorno, mais eu sinto, como eles colocam, né? Não tem felicidade maior que flui aquele que de fato está imbuído dessa beneficência. Então isso é um círculo virtuoso. Quanto mais a gente faz, mais a gente percebe, mais a gente tem vontade de fazer. E aí pronto, depois que a gente começou o ciclo, aí ele vai começar a seguir o seu curso. Então é muito importante que a gente olhe para a beneficência, resumindo, né? Não só como uma caridade, como estamos habituados à palavra. É fazer as doações materiais, sim, porque vivemos num mundo de necessidades materiais. É fazer a caridade moral, sim, porque ainda somos espíritos em provas e expiações e todos precisamos do perdão, nós todos precisamos da tolerância do outro, da compaixão. Então, essa caridade moral em que estaremos doando alguma coisa assim. Mas é já estarmos dispostos e com boa vontade a irmos além, a descobrirmos o que é a beneficência, a descobrirmos a alegria de termos o reino de Deus dentro de nós, porque estaremos conectados ao bem maior. Que Jesus, então, abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.